Boa tarde, pessoal. Como estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, que seus familiares estejam bem, tá? Saudades de vocês. Mas a gente sabe que estamos passando por um momento difícil aí, uma pandemia mundial, e temos que ter os cuidados necessários quanto a isso, pelo menos até que tenha algum medicamento efetivo, alguma vacina efetiva, para que consiga conter um pouco o alastramento desse vírus, tá? A gente está nesse formato novo agora de aula, espero que gostem, que entendam do conteúdo. Sei que é um pouquinho complicado esse conteúdo que a gente está vendo agora de ionização, repasse de elétrons, distribuição eletrônica, mas vou tentar passar para vocês da melhor forma possível para que vocês compreendam, tá? E qualquer questionamento vocês podem mandar, que vai ser um prazer tirar qualquer dúvida de vocês na medida do possível, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho dos átomos com carga, tá? A gente tinha visto que os átomos eles são formados por elétrons, prótons e nêutrons, e eles fazem interações eletrônicas, eles fazem ligações entre si, eles compartilham átomos, eles doam átomos e recebem elétrons, né? Então, dentro disso, eles se tornam íons. Um íon ele é definido como um átomo que foi eletrizado, que ganhou ou perdeu elétrons, tá? Aí ele pode ser um cátion, por exemplo, que perde elétrons, tá? Que doou elétrons para alguém e se tornou positivo. São normalmente formados pelas famílias alcalinas, né, dos metais alcalinos, a família 1A, e metais alcalinos terrosos da família 2A da tabela periódica, e apresentam carga positiva na medida que eles perdem um ou mais elétrons por ionização, resultando disso em um número de prótons superior ao número de elétrons, por isso que eles se tornam positivos. Então ele tem tipos diferentes de acordo com a quantidade de elétrons que ele perdeu, tá? Se eles apresentam uma carga mais 1, eles são chamados monopositivos. Cátions que possuem carga mais 2 são chamados dipositivos. Os mais 3 são chamados de tripositivos. Os mais 4 são chamados de tetrapositivos, tá? Que são átomos que perderam prótons nesses processos de eletrização. Alguns exemplos deles nós temos como cátions o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, o zinco, o alumínio, o chumbo, que fazem parte das famílias dos metais alcalinos e são facilmente ionizáveis, né? Eles reagem às mudanças do meio com uma facilidade grande. E em contrapartida nós temos o pessoal que possui carga negativa, né, que são os ânions, que recebem um ou mais elétrons. Os ânions eles recebem então cargas, né, do meio. Então essa eletronegatividade resulta desse maior número de elétrons em relação ao número de prótons. Então ele acaba desestabilizando o equilíbrio eletrônico pela interação que ocorre dentro das camadas eletrônicas dos átomos. Como tipos de ânions, nós temos os ânions monovalentes, né, que possuem carga de -1, os bivalentes de -2, os trivalentes de -3, os tetravalentes que possuem carga de -4. E alguns exemplos desses ânions são o cloro, o bromo, o flúor, o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio. São exemplos de ânions que receberam um ou mais elétrons nas suas interações. Para que isso ocorra, tá, a gente tem que ter em mente a teoria do octeto, para que ocorra essa interação eletrônica. Porque a teoria do octeto ela diz o seguinte, que átomos possuem a tendência de se estabilizarem
e ficarem neutros. Eu comentei com vocês em sala que os átomos, eles naturalmente tendem a ficarem estáveis, né? Ele perde essa estabilidade quando ele doa prótons ou quando ele recebe elétrons do meio. Então, pela teoria do octeto, eles têm essa tendência de ficarem estáveis ou ficarem neutros, possuírem a mesma quantidade de prótons e nêutrons, ou seja, né, com 8 elétrons na última camada eletrônica, que é a sua camada de valência. Para que isso ocorra, os íons se unem a outros átomos a fim de buscar neutralidade. O exemplo que eu coloquei da molécula da água, lá do oxigênio e dos hidrogênios, eles fazem essas ligações porque a intenção é que eles fiquem neutralizados, né? que eles fiquem estáveis. Então as ligações iônicas que ocorrem entre os íons positivos e os íons negativos, por exemplo, do sódio, né? O sódio, ele é mais um, então ele é um cátion e ele quer doar um elétron porque ele tem um elétron a mais na última camada de valência. E o cloro, que é um ânion, que ele é menos um, ele quer receber um elétron. Então eles ficam o quê? Eles criam uma ligação entre eles e formam o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, tá? Isso acontece também em ligações de oxigênio, por exemplo. Você pega duas moléculas e liga elas, porque o oxigênio ele tem um elétron na sua última camada de valência, então naturalmente ele tende a fazer uma ligação, e quando ele se liga com outro oxigênio, você cria o O2, né, que é o nosso oxigênio que nós utilizamos para a nossa respiração. Ela estabelece isso, que os átomos têm que possuir 8 elétrons em sua camada de valência, de modo a adquirir a estabilidade química. Ela diz o seguinte, assim, ó, que em uma ligação química, um átomo ele tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência, no seu estado fundamental, para que ele se assemelhe a um gás nobre. Os gases nobres, lá na tabela periódica, eles são os gases que estão equilibrados eletronicamente. Então, todos os átomos, todos os outros componentes, eles tendem a se assemelhar em sua quantidade de elétrons. É claro que isso não é possível, tá? Por isso que você tem sempre interações eletrônicas entre os componentes. Para que isso ocorra, você tem que fazer ligações químicas com o intuito, com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. Tá? Os átomos tendem a compartilhar até que adquira essa configuração estável, ou seja, a camada de valência completa. Quando ele alcança esse modo, ele vai alcançar esse modo pela distribuição eletrônica, tá? Igual a distribuição eletrônica de um gás nobre mais próximo do seu número atômico. Os gases nobres, eles são da família 8A e são os elementos da tabela periódica que possuem 8 elétrons na camada de valência. Você pode pegar a tua tabelinha periódica lá e confere lá a família 8A dos gases nobres. Eles possuem 8 elétrons na camada de valência, que são as camadas de equilíbrio dos elétrons, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons somente. Quando esse átomo possui 8 elétrons na camada de valência, ele alcança a estabilidade. Isso quer dizer que ele não vai se ligar mais a outros átomos, pois ele porque ele não apresenta tendência de ganhar ou perder elétrons. Ele ficou equilibrado eletronicamente. Para saber isso, para saber qual que é a camada de valência, né? Ela é a última camada da distribuição eletrônica. Então a distribuição eletrônica lá, a gente tem as camadas eletrônicas, né, que são a K, L, M, N, O, P e a Q, né, e ela se distribui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, que são a quantidade de elétrons que aquela camada pode suportar no seu número máximo, certo? Então, de acordo com a regra do octeto, ele precisa desses 8 átomos para se estabilizar. Assim, eles vão fazer ligações, né, até que isso ocorra.
A partir dessa última camada de valência, quando ela chega em equilíbrio, eles não fazem mais, eles não participam mais das ligações, porque elas são as ligações mais externas, e ele chegou em equilíbrio. Conforme o modelo atômico de Rutherford, os elétrons eles giram em torno do núcleo atômico deles, né? Em diferentes camadas energéticas, que são essas que são repassadas na distribuição eletrônica, e cada uma suporta uma quantidade máxima de elétrons. Eu vou determinar isso, você vai determinar a camada de valência pela distribuição eletrônica desse meio. O diagrama de Lewis Pauling, ele sempre segue a ordem crescente de energia, da ordem de menor energia para a ordem de maior energia. Lembre-se que os elétrons eles saltam de camadas, né? Quando eles ficam excitados eletronicamente, eles saltam de camadas e liberam energia para o meio. Essas liberações de energia permitem com que eles façam ligações com outros componentes, para que eles consigam chegar a esse equilíbrio eletrônico. Então, ela sempre vai seguir essa ordem, né? A primeira camada lá, a camada K, ela vai ser a 1s2, ela comporta 2 elétrons girando em torno dela. A camada L é 2s2, 2p6. A camada M, 3s2, 3p6 e 3d10. É a quantidade máxima que ela suporta. E assim por diante. Assim, nessa camada de valência, o subnível mais energético é sempre a última camada, tá? Mas a camada é aquela primeira camada lá, a K, L, M, N, O, P e Q. Um exemplo assim para vocês terem noção dessa distribuição eletrônica, eu tenho o nitrogênio, por exemplo. O nitrogênio ele tem número atômico 7, e a distribuição dele, segundo a tabela periódica, você pode olhar do ladinho da tabela periódica, do ladinho direito do componente lá do nitrogênio, ele vai ter lá 1, 2 e 2, tá? Que é a distribuição dele, ele vai se distribuir assim, 1s2, 2s2, 2p3. A camada de valência é o meu 2s2 e o meu 2p3, porque ele vai estar na camada L, que é a última camada daquele átomo. Então, ela é chamada de camada de valência. O N que possui 5 elétrons, o nitrogênio que possui 5 elétrons na camada de valência, que é a última camada que comporta a última camada atômica dele. O ferro, por exemplo, ele tem número atômico de 26. A distribuição eletrônica dele se dá da seguinte forma: do menos energético para o mais energético. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, tá? Ali a camada de valência dele vai ser a 4s2, que é a última camada que comporta elétrons, tá? Na distribuição eletrônica, o 4s2 ele está lá na camada N, é a última camada que vai comportar elétron. Então ela que vai ser a camada de valência. Entenderam isso daí? Deem uma olhadinha com calma no diagrama lá, vocês vão ver as camadas. As camadas são a K, L, M, N, O e a P e Q, tá? São 7 camadas de valência são 7 camadas eletrônicas, né? E a camada de valência vai ser a última camada onde está comportado os átomos. Por que que lá no nitrogênio a camada de valência foi 2s2 e 2p3? Porque a 2s2 e a 2p3 é a camada L. Então comporta todos os elétrons que estão circundando na camada L. A camada de valência sempre vai ser a última. Ela sempre vai ser a última camada que vai ser colocada no meio atômico, tá? Para que consiga discernir como esses ânions, esses cátions vão fazer a ligação com o meio. Então, por exemplo, se eu pegasse um cloreto, né? O cloreto de sódio, o número atômico do cloro é 17, tá? No estado fundamental dele, o número de elétrons seria igual ao de prótons. Mas
nesse caso ele tem um elétron a mais na sua camada. Então, quando a gente faz essa distribuição eletrônica, que vai ser lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, com o ganho que teve de um elétron a mais, ele é acrescentado na última camada, tá? Então ele vai ficar da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Assim, essa colocação de 8 elétrons na camada de valência tornou ele estável. E se ele ficou estável, ele vai ficar em equilíbrio, certo, pessoal? Tá? Olhem com calma esse conteúdo, o conteúdo que está em anexo, o conteúdo que está na apostila ali. E qualquer dúvida, perguntem, questionem. A gente vai com essa parte, com essa parte do conteúdo aos poucos, para que vocês compreendam bem ela, tá? Para vocês que tenham um bom entendimento dela. Fiquem bem, fiquem com Deus. Grande beijo, se cuide e até a próxima aula.